Fala, galera. Muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Sargento Rafael Cabral e hoje, com muita honra, vou estar aqui, como host, no canal Heróis do Rio de Janeiro, para a gente trazer a baila, a discussão, essa guerra que se perdura por muito tempo, mas que tomou conta das notícias, das páginas, de Facebook, de Instagram. Os vídeos estão muito fortes, rolando, sobre essa guerra que está acontecendo no Alemão. Então, hoje eu vou ter a grande honra de estar aqui mais uma vez conversando com o Coronel Cajueiro, um grande comandante. Muito bem-vindo, Coronel Cajueiro. Obrigado, Cabral. Sempre um prazer falar contigo, viu? Boa noite para os ouvintes também. Bom, e convidar também o nosso grandíssimo exemplo de superação, um cara que eu tenho no coração aqui por ver a evolução, pude acompanhar, nosso sargento, Alex Fávaro, ok? Bem-vindo, Alex. Boa noite a todos, boa noite, Cabral, boa noite, comandante. Boa noite, Fávaro. Olha, chega a arrepiar. Sinto como se eu estivesse na mesma sala, no mesmo recinto com gigantes como vocês. Não vou ficar rasgando muito cedo, senão o pessoal até sai da live, né? O pessoal sabe que eu sou fã, mas quero deixar registrado aí que é uma grande honra estar com vocês, apesar de ser um momento fatídico, mais uma vez com colegas falecidos, mortos pelo narcotráfico. Infelizmente, ao caminho aqui do escritório para gravar a live, eu recebi a notícia que mais um colega faleceu também, indo ou voltando do serviço, bateu com uma moto numa ambulância, infelizmente veio a falecer. Então, em 24 horas, tivemos 3 policiais feridos em serviço. Isso é uma lástima, eu já deixo a minha continência e o meu carinho para a família. Esses heróis não deram a vida à toa. Saiba você, familiar, esposa, filho, parente, saiba que uma pessoa que veste essa farda e que entra num complexo do Alemão, num complexo da Penha, como eu já tive, olha, tem que ter muita coragem e tem que ter muitos princípios muito fortes de que você está tentando equilibrar essa luta entre o bem e o mal. O que vocês têm a dizer sobre isso, Coronel e Sargento Fávaro? Fecha essa porta, hein? Eu vou começar dizendo que é uma lástima que isso continue acontecendo no Rio de Janeiro. Eu completei 30 anos de serviço ano passado. Estou na reserva há alguns meses. Isso sempre aconteceu, essa narco-guerrilha, né? Essas questões de invasões e tiros, e a polícia sempre sendo recebido a tiros, em alguns lugares controlados pelo narconegócio, e vários pseudo-especialistas, e autodeclarados especialistas, achando que a polícia é o grande mal da sociedade. Eu não sei o que pretendem, os que advogam essa ideia, mas pensam que as populações que estão nessas áreas têm que ficar à mercê, do narco-guerrilheiro, completamente apartado de qualquer direito humano, de qualquer noção de cidadania que existe. Lá o cara está entregue, ele não pode nem olhar, tem que andar de cabeça baixa em alguns lugares, não pode discordar em nada de qualquer traficante que se apresente, ou qualquer colaborador desses marginais, e essa é a triste realidade que nós 3 conhecemos bem. Aqui nenhum dos 3 estudou isso no ar-condicionado, ninguém leu sobre isso na Torre de Marfim da academia. A gente esteve lá no terreno, vendo gente sangrando, vendo gente honesta, desesperada pedindo nosso apoio, falando entre os dentes onde é que estavam os criminosos. Essa é uma realidade que a gente conhece. Eu, junto com vocês e com a participação de alguns outros policiais, eu preparei um norte de pauta aí com 18 perguntas. É difícil, a gente conseguir chegar a cumprir as 18 perguntas, mas pelo menos para ter uma ideia. E é uma satisfação estar aqui conversando com 2 lendas vivas. O sargento Rafael Cabral, que perdeu uma perna num confronto, num combate na Vila Cruzeiro, dentro do complexo do Alemão, e o sargento Fávaro, que também combateu e ficou tetraplégico lá na UPP Falé Fogueteiro. Então, são 2 lendas, são caras que têm uma experiência de combate muito maior do que a minha, que qualquer oficial vai e volta do combate uma ou outra vez, no máximo poucas vezes por semana, ou alguns dias. O praça não, o praça está ali engajado diretamente, enfrentando, como eu vi, tanto do Cabral quanto do Fávaro, às vezes 3 contatos com o inimigo no mesmo dia, o que não há registro nem nas maiores guerras que o planeta já teve, estou falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, de 3 confrontos no mesmo dia. E é uma grande satisfação estar com vocês aqui
E o objetivo dessa live que eu convoquei, né, o Fávaro e o Cabral, para a gente conversar um pouco, é esclarecer sem mimimi o que realmente acontece nesses lugares. Tá? Inicialmente, aí, boa noite a todos os ouvintes aí, a vocês, e o nosso muito obrigado. Então, Fávaro, inicie os seus trabalhos aí, inicia a sua explanação inicial para o pessoal te conhecer um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Alex Fávaro, né? Fui baleado em combate, Morro do Falé Fogueteiro. A munição atravessou meu pescoço e, infelizmente, fiquei tetraplégico. Referente à violência e tudo isso que vem acontecendo, acho que é uma coisa que a gente deixou criar. A gente, sem querer. A polícia em si, eu acho que ela percebeu, mas a sociedade não. E isso foi se criando devagarzinho, até chegar nas nossas atuais leis, né, que são muito benevolentes com o narcotráfico. Isso vem acontecendo ano após ano, e a Polícia Militar, como já foi provado através dos estudos do Coronel Cajueiro, ela, digamos assim, seria muito mais barato ela fornecer todo o equipamento para a nossa própria proteção, assim como o famoso escudo balístico, que são estudos que veio muito da contribuição do Coronel Cajueiro, e que hoje se tornam realidade, e esses estudos geram essa situação de defesa da tropa. Mas eu acho que isso veio meio já tardio. Por exemplo, para mim veio tardio, mas eu fico feliz que veio. E a sociedade precisa entender que, sem os seus defensores, a barbárie vai imperar. E para que isso não aconteça, é preciso equipamento, é preciso armamento, é preciso um investimento em educação policial ao combate ao qual nós realmente travamos. Todo dia, quando alguém sai de casa, o policial, ele sabe que é guerra. Ele sabe que ele vai sentar na sua moto, ou ele vai no seu carro, ele sabe que ele está indo para um confronto. Que esse confronto pode acontecer durante o caminho, na volta, dentro de uma padaria, em qualquer lugar. Saiu da casa dele se tornou uma área vermelha, digamos assim. E a gente vem aqui já com essa cultura de tentar evitar exatamente isso. Tentar essa previsão, essas melhorias em equipamento, esse cautelamento que foi muito proposto agora e deu muito certo, de armas, assim como coletes e muito mais. Eu acredito que com leis a gente consegue mudar esse panorama atual do Rio de Janeiro, junto com o braço forte da Polícia Militar. Eu queria comentar a gente está nessa live hoje justamente pela repercussão que está dando essa guerra no Complexo do Alemão. Só que o Coronel Cajueiro, né, que tem 30 anos estudando a mesma coisa, vai poder corroborar com o que eu vou falar agora. Gente, isso não é novidade, não. Hoje em dia, a mídia social consegue proliferar um vídeo, né, de uma troca de tiro com munições de .50, traçante, tentando derrubar helicóptero. Mas quando eu entrei na polícia, derrubaram um helicóptero, né, entre o Morro do São João e do Macaco. Eu já tenho 11 anos de polícia. Então isso não é nenhuma novidade, né, na nossa realidade. Mas tem um monte de gente se assustando, falando, nossa, que poderio de fogo que o traficante tem hoje em dia. Nossa, tá tentando derrubar um helicóptero. Cara, isso pra gente é mais do mesmo. A gente está combatendo essa guerra há décadas. E o Coronel Cajueiro tem um estudo muito profundo. A gente está falando aqui, né, de uma pessoa com a maior... Fávaro, está me ouvindo? Sim, eu consigo te ouvir. Peço desculpas, o que acontece? A câmera aqui tem 30 minutos, ela cai. Voltamos. Vou dar seguimento no raciocínio, né? O Coronel Cajueiro alcançou a maior patente dentro da Polícia Militar. Há 30 anos se dedica a estudar, e não só a estudar, porque a gente vê muita gente trazendo dados, teoria, mas nenhuma solução, o que não é o caso do Coronel Cajueiro, que eu já tive o prazer de estar sentado, né, numa mesa
com a mais alta patente, com os comandantes realmente da Polícia Militar, e ver o Coronel Cajueiro propondo e trazendo meios, condições de blindar a viatura, de construir casas para tirar o policial da periferia, de próximo de favela, colete balístico, capacete balístico, armamento. Eu, com meus próprios olhos, vi o Coronel Cajueiro trazer essas soluções. Infelizmente, nem todas foram implementadas até hoje. Mas a pergunta que eu queria iniciar, Coronel, primeiro, como eu já dei a resposta a uma retórica, mas eu queria ouvir da sua boca. Pô, o pessoal está tratando como se fosse novidade esse tipo de troca de tiro. Há quanto tempo que o senhor pode apurar com dados e relatos e livros esse tipo de guerra assimétrica, com esse tipo de armamento e com esse número expressivo de baixas que nós temos no Rio de Janeiro? Eu entrei em 1991 na PM, no concurso para então a Escola de Formação de Oficiais, que hoje tem o nome de Academia de Polícia Militar Dom João VI, onde formam os oficiais. O curso era um vestibular, você entrava com nível de 2º grau e o curso tinha nível superior. Então, entro em 91, me formo no final de 93. Início de 94, eu vou para as ruas. Né? Não é do meu não, é do deles. Que é o normal. Né? Entrei em operação. Nessa entrada em operação, aconteceu algo que chamou minha atenção e daí eu não parei mais de pesquisar isso. A cada semana, ou no máximo a cada 15 dias, eu me encontrava com algum subordinado ou superior ou par em cemitério e hospital porque tinha morrido ou sido ferido gravemente um policial. E aí comecei a coletar os dados. Esses dados coletados aí nos últimos 28 anos, 29 anos, indicam que, em média, são mortos ou feridos. Isso de forma física, né? Você consegue ver. Por dia, só na PM do Rio de Janeiro, em média, são 2 policiais mortos ou feridos por dia. Isso há 28 anos. Né? Inexoravelmente, em média, 2 são feridos ou mortos todo dia, sem contar os ferimentos invisíveis, como a gente chama, que são os ferimentos psicológicos e psiquiátricos, que são tão graves ou mais graves até do que os físicos, porque o tratamento é difícil e o diagnóstico é difícil. Para colocar isso em números, são mais de 21 mil homens mortos e feridos num efetivo aí que serviu da ordem de 114 mil homens. Você fazendo as devidas comparações estatísticas, isso te dá praticamente 20% do efetivo morto ou ferido de forma física em 28 anos. Esse tempo. E eu estou medindo o tempo, como eu falei agora, desde 94, quando eu fui para a realidade de rua. Isso não começou em 94, isso já vem de antes, porque a gente tem um centro de fisiatria, né, e tem dentro dele uma ONG, que é a RPM, que foi criada na década de 80, para ajudar a tratar policiais feridos gravemente. Então, vê que o problema é anterior. Da onde vem o início dele, está difícil até rastrear. Tem que ser um tempo que a gente tem uma verba e que contrate pesquisadores para ir à origem dessa questão. Eu já ouvi falar de policiais mais antigos que isso talvez venha aí do início do século XX. Talvez venha desde o início dos anos 1900, que já há notícias de PMs feridos e mortos desde essa época. Por quê? Por quê? Porque a PM é a força do Estado que está no terreno o tempo inteiro. E todo um caldo, né, que começa com leis brandas, fracas, obsoletas, arcaicas, e que, além disso, você encontra garantismo jurídico, laxismo penal, né, e aquela teoria de que o bandido é um coitado, ele é vítima da sociedade, porque não teve as mesmas condições sociais que muitos. Então, se ele é uma vítima da sociedade e ele é reprimido, a sociedade, em tese, o Estado erra 2 vezes, quando não deu as mesmas condições a ele e quando ainda reprime ele. Então, é uma teoria completamente distorcida, que não leva em consideração o fato de que o crime é uma escolha consciente. Tem um estudioso norte-americano, Seminole, que escreveu um livro por Inside the Criminal Minds, né? Dentro das mentes criminosas. Traduziram agora, tem em português, se chama A Mente Criminosa. Ele compara claramente, né? Não é nenhum fenômeno o que ele vai dizer, o que a gente vai falar aqui, mas ele pega famílias que têm 4, 5 pessoas, 4 são honestas, 1 é bandido. E vive no mesmo lugar, teve a mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma escola, a mesma igreja, os mesmos programas de televisão, as mesmas diversões, as mesmas condições. Por quê? Porque um decidiu optar pelo crime. Agora, aqui no Brasil, piorou muito, porque aqui, se você vai optar pelo crime, você tem quase certeza de que não vai acontecer nada. Que são
o estudo desse mesmo Seminole, ele diz que você que é o criminoso faz 2 perguntas. Primeira, se eu cometer o crime, eu vou ser pego? Aqui no Brasil, você tem a grande chance de não ser pego. Né? 92% de chance no Rio, e em caso de homicídio, que é o pior crime, não chegar nem à autoria. Então, você já tem 92% de chance de não ser pego. Segunda pergunta que o criminoso faz, se eu for pego, eu vou ser duramente punido? No nosso caso também é não, vai ser levemente punido. A gente pode ver aí casos gritantes de pessoas que mataram o próprio familiar, falando da própria filha matando pai e mãe e sendo solta aí com 4, 5 anos. Né? Notório isso aí, todo mundo sabe. Vários casos similares. Então aqui a gente pode, infelizmente, dizer que o crime compensa. Que o cara não é, ou não, ele não é pego, e quando é pego, a pena é branda. Né? Então, essa é uma triste realidade que acontece aqui no Brasil. Né? Aí, complementando essa situação, Coronel, a pessoa que matou o pai e a mãe, o Brasil é tão louco, né? Eu falo isso aqui para os portugueses, eles ficam assim não é possível. A pessoa matou o pai e a mãe e ela tem direito à saidinha no dia das mães, de repente, para visitar o túmulo da pessoa que ela assassinou. É uma coisa assim que eu não consigo explicar. Aí a gente falou da impunidade, né? Como o senhor falou que o bandido, né, se pergunta. Quando a gente leva isso para o menor de idade, aí isso escala de uma outra maneira, porque ele tem certeza absoluta que não pega nada. Eu estava explicando para um português aqui que se um menor, né, de 17 anos, decapitar a família dele toda, se ele for lá passear no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tomar uma caipirinha, mas cair na mão de um psicopata desse de 17 anos, esse moleque arrancar a cabeça dos 3, ok? Que não é algo tão distante da nossa realidade, pode acontecer. Esse moleque vai ficar 6 meses preso. E depois ele vai sair com a ficha limpa. E depois, de repente, ele vai fazer um concurso para ser professor do município. Como é que explica isso? A nossa impunidade é realmente um nível que é surreal. E agora, morando fora, aí que eu vejo cada vez mais, né, que a gente está num estado de anormalidade. Queria complementar o que você está dizendo, acrescentando o seguinte. Esse criminoso que você citou, dentro do mesmo exemplo, né, com 6 meses matou aí uma família, se fosse o caso, esse simulado, com 18 anos a ficha dele é limpa, zerada, e caso você consulte antecedentes criminais, não consta nada a respeito dele. Nós tivemos o caso de um aluno que ingressou na Academia de Formação de Oficiais e se tornou um dos primeiros colocados, ou o primeiro colocado, e só no 3º ano foi descobrir que ele tinha uma longa ficha criminosa que estava guardada porque ele cometeu todos aqueles crimes com menos de 18 anos. Aí ele foi desligado com grande dificuldade, porque entrou com recurso na justiça, querendo voltar, querendo impedir. Quase que ele se forma. Um cara que tinha uma longa ficha criminal. Por quê? Houve negligência? Não, porque esses arquivos eram mantidos fechados. Oficialmente, a gente ainda não tem acesso a ele. A gente manda a gente da inteligência para fazer o rastreio, ver se tem alguma coisa ali anterior aos 18 anos. Ou seja, a ficha, se bobear, fica mais limpa do que a nossa que estamos falando aqui. Entendeu? É um negócio difícil. Né? Uma coisa que eu queria perguntar, né, tentando aí voltar a pauta para ambos, e também respondo ao mesmo tempo, é uma questão que está sendo muito debatida devido a essa operação e outras, né, recentes, no Jacarezinho, na Vila Cruzeiro. Por que a PM age de modo diferente nas ruas de Ipanema e nas favelas? Eu acho que tem que ser dito com muita clareza que na rua de Ipanema o cara não é recebido a tiro de fuzil nem tiro de pistola. As ruas são largas, as calçadas são largas, as pessoas recebem, se não receberem bem, também não vão receber com tiros, pedradas, lata de fezes, saco de urina. Isso não acontece nesses lugares. Então, quando a polícia ela reage conforme ela é recebida. Então, é uma grande hipocrisia dizer que eu, pelo menos, nunca tive, nos 30 anos que eu tive na polícia, nunca tive uma instrução de preconceito racial, social, sexual ou econômico. Olha, quando você entrar num bairro de classe alta, comporte-se da maneira X ou Y, trate bem o fulano, chame todo mundo de senhor. Eu queria passar a mesma pergunta para vocês, para a gente colocar que nós não somos sociopatas nem psicopatas, a gente reage ao que acontece. Na favela você é recebido a tiro, você reage com tiro. E dizendo mais, nós levamos muito mais tiros do que damos, porque a gente tem que ter um alvo, nós temos responsabilidade. Pode olhar qualquer foto que o PM está sempre com o dedo fora do gatilho no início dos confrontos. O dedo está lá esticado e fora do gatilho.
Depois, num outro evento parecido com esse, a gente pode mostrar N slides, N fotos assim, tiradas não é pela gente, não. Não foi combinado, olha, Fávaro, bota o dedo assim, Cabral, não. É a imprensa que tirou e aí se mostra isso. Então, essa é a primeira pergunta, que é para esclarecer que nós não temos esse preconceito, até porque nós temos origem humilde, não somos escandinavos, nunca conheci nenhum cara com a figura do Thor na Polícia Militar. Eu não conheci, deve até ter, talvez em Friburgo, em algum lugar. Eu não conheci. Então, todos nós temos negros na família, temos mestiços, somos mestiços, então não sei de onde é que sai essa ideia desses preconceitos, mas nós reagimos conforme a provocação. Deixar a pergunta para os dois agora. Eu trabalhei no 19º, né? Que é o batalhão de Zona Sul, 19º e o 23 são os batalhões que cobrem ali Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, e ali é uma escola de aprendizado policial, porque você lida desde o favelado até o dono de grandes empresas. Ali naquela área dali, você tem um limite, que parece uma fronteira ali, com o batalhão de Laranjeiras, que é o 2º batalhão. E o que acontece? Ali a convivência e a capacidade de logística para o crime, basicamente, é zero. Ele tem que ser muito criativo ali para conseguir fazer uma coisa e consegue. O que acontece, muitas das vezes, é que eu, andando em Copacabana fardado, eu não vou ficar com medo de um sniper me acertar. Não vou ficar com medo de alguém em cima de um prédio ali, jogar uma granada e eu ter que correr dela ou algo do gênero. Ou simplesmente uma barricada ou algo do gênero. Isso, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é tão anormal que a solução tem que vir rápida. Você vê, inclusive, qualquer tipo de confronto ou coisa que tenha na Zona Sul, aquilo dali não chega a 3 horas de confusão. É rápido solucionado. E no 19º ali a gente patrulhava muito e tem algumas áreas ali, como, por exemplo, a favela do Babilônia e Chapéu Mangueira, que é uma favela na porta do mar. E fica ali na porta da Boca da Barra, ali da entrada da Baía de Guanabara. É uma favela super estratégica, ao qual ganhou a 4ª unidade de polícia pacificadora. Eu participei desse projeto, dediquei quase 3 anos da minha vida lá, e eu percebi muitas coisas. E uma das coisas que eu achei muito interessante é, primeiro, não há existência de vácuo de poder. Pude constatar presencialmente, ver isso acontecendo. O segundo é que o diálogo, às vezes, só no diálogo, muitas das vezes, você chega a algumas soluções. Conversando com digamos, um morador, vamos botar nessa situação, ele falou, ele olhou para o céu e falou assim, amanhã vocês vão ter muito trabalho. E eu perguntei, por que amanhã vai ter muito trabalho? Ele, não, simples, porque o mar está batendo muito forte hoje e na linha da água vocês não conseguem ver o pessoal circulando entre favelas. Então, um dos modos deles irem para o Pavãozinho, seja lá onde for, ou até pela a não presença de câmeras ou a ineficiência de algumas, você conseguia ver que os turistas eram assaltados na praia justamente pela essa formação da natureza nas praias. Então, um detalhezinho bom de um morador local foi comunicado ao batalhão 19º, ao qual fez algumas mudanças no patrulhamento. E hoje em dia você vê lá alguns equipamentos e estruturas ao qual veio de alguém, como o Coronel Cajueiro, que pegou aquilo dali e começou a estudar os fenômenos e começou a estudar o que acontecia na praia. Isso é interessante. O praça que está na ponta, fazer o preenchimento e fazer a comunicação adequada e alguém se interessar por aquilo e levar a sério, porque foi o que foi constatado. Lá também eu trabalhei muito com a doutora Monique Vidal, que era a xerife lá,
excelente delegada de polícia e, para mim, é número 1 no Rio de Janeiro, porque eu vi soluções incríveis sendo tomadas por ela, justamente em áreas pacificadas e não pacificadas. E com elas fizemos incríveis... Eu pude participar de operações ao qual vou recordar para o resto da vida. E você vê que a falta de integração, a falta de quem é realmente o responsável, que é o que geralmente o pessoal da comunidade quer saber, quem é o responsável? Quem é que vai resolver esse problema? Quem é que vai dar a solução? Exatamente essa. Porque se na favela admite-se uma pessoa circular armada ou de fuzil nas costas, por que isso não pode acontecer no Leme, na Zona Sul, no Leblon? Por quê? Então, é essa inversão que a gente vê. O policial ele tem dificuldade de fazer o patrulhamento na favela, mas aqui embaixo, infelizmente, ele tem essa facilidade devido até à própria estrutura local. Tá? Então, se os policiais forem recebidos, assim como também são recebidos na Zona Sul, e as nossas leis realmente fizessem com que eu não ficasse precisando prender 7 vezes a mesma pessoa, eu acredito sim que o Rio de Janeiro tem um futuro, e tem um futuro brilhante para ser um exemplo perante os outros estados. Olha, já vou chegar com o pé na porta, já que a live é sem mimimi, né, Coronel Cajueiro? Eu já tive essa pergunta feita por um oficial da polícia, um amigo, mas que tem um viés bem diferente da maioria, e ele me perguntou, mas você agiria da mesma forma no Leblon? Foi a mesma pergunta, um oficial da polícia fez essa para mim. É muito simples, né? Eu nunca perguntei a cor dos olhos, né, a lisura do cabelo, de qual classe social vinha, para quem estava dando tiro em mim. Me deu tiro, os primeiros 20 eram de graça. Me deu tiro, era troca de tiro para matar. É isso, está tentando me matar? Eu vou responder à altura. Pode ser viking, louro, do olho azul, não me interessa. Eu não pergunto a cor de quem está dando tiro em mim. Eu não pergunto de onde vem, de qual país. Eu não quero saber. Se estiver dando tiro em mim, na minha guarnição, se estiver pondo em risco a sociedade, o cidadão, eu vou responder com fogo. E para cair por terra esse discurso de que, lá vocês não fazem isso. É fácil lembrar. Vai no YouTube aí, vocês podem me lembrar, de repente, o nome do hotel que aconteceu. Lembra quando o bonde do NEM invadiu um hotel, né, lá na Zona Sul? Eu acho que era Continental, é isso, Cajueiro? Acho que era Continental. Sim. Vai lá e pega o vídeo, vê se o policial se eximiu de dar tiro e falou, não, eu tô na Zona Sul, não vou dar tiro, não. Vai lá e vê. O policial encheu a bunda dele de tiro, fez a prisão, encurralou eles dentro do hotel e prendeu todo mundo que tinha que prender. E quem, né, continuasse resistindo ia tomar tiro do mesmo jeito. A gente, cara, o policial ele tem uma flexibilidade de conseguir, numa fração de 2 horas, falar com um desembargador, abordar um desembargador, abordar um traficante, abordar um religioso, porque a gente tem um monte de ocorrência, né? Às vezes você tem uma ocorrência que uma igreja está fazendo muito barulho, ou que um centro de candomblé está fazendo muito barulho. Você vai falar com o pai de santo, você vai falar com o pastor, você vai falar com o juiz, você vai falar com todo mundo. O policial é extremamente versátil. Então, não coloquem na gente essa pecha, porque a grande verdade, aqui sem papas na língua, é o seguinte, é a gosto do cliente. Agora, para não ser hipócrita, muitos podem falar assim, mas pô, e aqueles vídeos que aconteceu até em São Paulo, né? Que um policial entrou num condomínio, né, top lá, e um babaca, que a gente tem que falar assim, né, porque achava que tinha uma condição social, financeira, começou a se tratar, falando, eu sou rico, e o policial não meteu a porrada naquele merda. Eu vou falar por mim. O policial ficou com medo, porque a gente tem um sistema covarde, que muitas vezes você vai ter um amiguinho daquele cara lá, um juiz, um procurador, um prefeito, um governador, que vai ferrar com a vida do policial. A verdade é essa. É só por isso que o policial pensa 2 vezes. Eu, Rafael Cabral, como eu botava minha bunda na janela para tomar tiro, para morrer, se eu tivesse que meter a porrada num rico, né, que se negasse à abordagem, ou que cometesse um crime e resistisse, se precisasse usar força, eu usaria sem o menor medo. Se eu não tinha medo de morrer, eu também não tinha medo de ser preso. Era a minha forma de trabalhar. Mas tem muitos colegas que dentro da polícia têm medo do tiro e tem medo também do tráfico de influência. Então a resposta real é essa.
o policial não age, muitas vezes, porque ele tem medo de um sistema que é covarde. Quando você vê lá, né, como eu já vi, como o Coronel Cajueiro já viu, como o Fávaro já viu, um juiz soltar um traficante que estava com um fuzil, alegando que era estado de necessidade, porque ele tinha que se defender contra outros traficantes. Cabral, Porra, enquanto... pode falar. E esse medo, entre aspas, que você está falando aí, é porque é um medo de uma agressão verbal. Porque na favela também, muitas vezes, você é xingado e não faz nada. Porque você sabe não que se reagir pedra, com muita violência. Mijo, fezes, pedra, e você não reage. É a mesma coisa, quer dizer, a gente reage com força extrema se a força extrema é usada contra a gente. Agora, agressões verbais e físicas leves, quantas vezes a gente não reagiu? Não só isso, Coronel. Entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de taekwondo, ok? E dei aula de projeto de arte marcial nessa favela. Fui fazer uma abordagem, né, num ganso mirim lá, de uns 17 anos. Botei na parede, fiz toda, ele se balançou, eu dei um tapa no peito, ele foi para trás, veio, né, populares com garrafas na mão na minha direção, eu tava de fuzil, saquei a pistola, quando eu virei, eu tomei um soco na cara, que eu tive que tomar 3 pontos. Abriu o meu rosto, um moleque de 17 anos. E ele correu, eu ponteei, fui atrás dele com a pistola, né, com a .40 nas costas e não atirei. Mesmo depois de tomar um soco na cara, né, que poderia mexer com a minha moral, poderia mexer, né? Inclusive, se eu tivesse desmaiado, talvez ele tivesse tido a chance de pegar minha arma, de me matar. Eu não atirei. Então, muitas vezes eu recebi pedrada, muitas vezes, né, eu fui ameaçado com pedaços de pau, e eu não podia dar um tiro de .40 num cara que estava a 5 metros com um pedaço de pau, a não ser que realmente, né, tentasse me agredir. Mas, enfim, só para corroborar com o que o senhor está falando, que é a gosto do cliente, mas a gente responde, para quem não sabe, né, para quem está assistindo a live e não sabe, o policial responde em 2 esferas, civil e militar. E a militar, a gente de cara, né, por ser militar, a gente já tem um artigo que prende a gente sem nem ter feito nada. Simplesmente para averiguação, para apreciação do nosso comandante. A nossa liberdade é cerceada de forma muito mais fácil do que para uma pessoa civil. Então, continue aí, Cajueiro. Me empolguei. Não, tá certo. São coisas que só a gente conhece, né? Eu estou lembrando uma vez que um menor de idade roubou uma garota, né, uma moça ali na Lapa. Aí eu consegui cercar ele, eu estava indo embora, trabalhava no QG na época, dei a volta, quando eu rendi ele olhou para mim, largou a bolsa da garota, olhou e assim, estava uns 10 metros. Você não pode atirar mesmo? Virou e saiu correndo. E eu não atirei. Ou seja, é a realidade. E você tem que ter o autocontrole de saber que não dá. Peguei a bolsa, voltei, e aí ele conseguiu arrancar o dinheiro da garota. A garota era filha de um policial civil, ou seja, um companheiro nosso aí de guerra, morava em Niterói, chorando, não tinha nem como ir. Eu peguei lá na época o meu Fusca velho, fui levar ela lá em Niterói, depois voltei, porque não tinha como ela chegar lá. Na época, não entra para conhecer minha família, meu pai. Eu falei, não, só fala com ele que foi um policial também que te ajudou. E saber que a gente está aí para isso, né? Já que o cara é um irmão de arma aí da Polícia Civil, saber disso, ela agradecia para caramba, eu voltei. Quer dizer, os caras sabem, né? Tem a noção exata da provocação, e nós temos que ter o sangue frio, como você colocou, de não usar a violência extrema nesse tipo de caso, embora você esteja sendo achincalhado, humilhado, provocado, esculachado, e o cara está contando com a benevolência que eu não tenho coragem de contar. Eu não enfrentaria um cara armado, como você falou, eu não daria um soco um policial armado esperando que ele tivesse a benevolência de não me dar um tiro. Inclusive, se fizer isso em alguns países do primeiro mundo, como Estados Unidos e outros, Estados Unidos. O policial tem autorização de uso de força letal contra a agressão. Então, Em compensação, em Portugal, o policial não pega arma, mesmo apanhando severamente. Aqui o policial tem tanto... E é o mesmo medo que eu relatei do condomínio, porque o governo aqui vai tão contra o policial que se ele der um tiro, ele vai responder sem o salário. Então ele tem tanto receio de perder o salário e ter que pagar um advogado para se defender, que ele prefere apanhar e voltar para casa humilhado do que sacar uma arma para tentar se defender. Então você vê que é muito uma questão realmente de ideologia. E nesse segmento, ô Fávaro, eu queria te perguntar o seguinte, que está na pauta aqui. Em comparação, o armamento que você usava, qual era o armamento que você usava, a quantidade de carregadores que você dispunha
em comparação ao que você enfrentava, aos traficantes? O que eles tinham de armamento? Qual é a comparação aí? Me fala. É meio engraçado isso, porque eu vinha conhecer granada e AK, esse tipo de armamento, somente nas UPPs ali. Eu conheci ele só no Complexo São Carlos ali, que eu fui apresentado do lado errado da arma e eu não gostei muito, não. E a primeira vez que tacaram uma granada na gente, eu fiquei meio sem entender se aquilo realmente era uma granada. Porque faz parte do seu treinamento. Faz parte do seu treinamento granada. Você usa luz e som, usa gás, usa uma granada explosiva daquela maneira. Então você começa a se tornar especialista naquilo, ou você estuda aquilo, ou aquilo dali acaba você acaba indo combater alguém superiormente armado, como sempre os traficantes do Rio foram em relação à polícia militar. Hoje em dia, eu acho que tem uma equiparação, mas mesmo assim a gente continua tomando. Eu gostava muito do 762 Parafal, que ele tinha um kit rajada. Ele vinha com a rajada. Tem alguns 762 que ele vem com a rajada. Mas aquilo dali, pro policial, não quer dizer nada. Tanto que a gente não faz e não efetua disparo em rajada. A não ser com uma minimi. A minimi dispara rajada. Desculpa te interromper, mas você tocou num ponto fundamental para os três falarem mesmo, a gente responder, até quem está ouvindo, se quiser participar. Eu passei 30 anos na PM, né, servindo ativamente. Eu nunca tive instrução sobre granada encamisada M4, fuzil .50, metralhadora .30 ou .50, fuzil antimaterial, né, mina Claymore, né, explosivo improvisado. Eu não sei se o COESP dá instrução desse tipo, eu sei que o de perícia, investigação e perícia criminal tem instrução com bomba, mas eu não me lembro de instrução com armamento do inimigo. Vocês tiveram, ouviram falar em algum curso que tem? Eu sei que na formação eu fiz o CFO, o CAO, o CSP, né? Fiz curso de tiro, curso de inteligência, mais uns outros 2 cursos aí, proteção a autoridades, e não tive instrução sobre o armamento inimigo. Vocês tiveram alguma coisa, eu lembro? Desculpe te interromper, Fábio. É que eu não podia deixar de falar isso, cara. Conclui, Fábio, depois eu falo. Não, eu nunca tive instrução sobre esse tipo de armamento, nem como funciona e nem como eles poderiam usar essa estratégia contra a guarnição. Uma das coisas que o traficante não sabia, mas era o meu maior medo, sempre fui muito precavido referente a isso, porque quando você chega, você tem um confronto inicial, vai ter o corre-corre, e nesse corre-corre, às vezes, cai mochila, cai alguma coisa. E eu ficava com medo de tocar na mochila, porque eu ficava assim, cara, e se eu puxar a mochila e for uma granada embaixo? Sabe? Eu tinha medo desses IA explodir na minha cara. Eu tinha medo desses artefatos. Então, eu sempre fiquei muito, muito cabreiro com isso, mas nunca recebi nenhuma instrução. O Cabral estava falando sobre o armamento, eu utilizava o Parafal, né? Eu já utilizei todos os armamentos da polícia, o único que eu não dei tiro foi de minimi, e eu gostaria bastante disso. E a pistola, né? .40, e eu não sabia, inclusive a pistola que a gente usou no tempo lá do BOP lá era 9mm. Essa pistola de 40 tinha 4 carregadores e o fuzil a gente tinha de 3 carregadores ou 4. Só que aí começou esse negócio de empréstimo de favela e os carregadores foi meio que mesclando. Então, o fuzil M16 ia para uma favela emprestado, depois voltava da outra favela emprestado. E, resumindo a história, a falta de equipamento promovia a própria, digamos assim, a própria confusão
entre seus pares, porque ninguém queria enfrentar esse tipo de armamento pesado na mão. Ninguém, praticamente você de pistola contra um AK-47, você está na mão. Praticamente você lutar contra armadilhas do solo, são coisas que se você pergunta para policiais de outro estado, às vezes de outros países, eles vão dizer que isso é fruto de imaginação. Eu queria comentar uma coisa, que a minha turma, né, foi uma das primeiras a receberem o treinamento para o policial cidadão, né, que teria ali um contato maior com os moradores, que era o projeto da UPP. E que eu acho até bacana, tem um lado muito bacana. Só que você não pode negligenciar que ainda existe uma guerra, né? Você pode ter todo o objetivo educacional, de tratar bem os moradores, de ter uma relação, acho ótimo. E tive muito isso. Porém, você não pode perder a sua parte de guerreiro. E no Cefap, infelizmente, eu via que os mais antigos, os sargentos, que eram bons ali, que queriam dar uma instrução mais voltada para a guerra, meio que não estavam podendo. E no meu primeiro dia de serviço, eu fui para a Rocinha. Primeiro dia de serviço. Eu cheguei 4 da manhã, né, para ver a escala. Me disseram que eu estava escalado naquele mesmo dia e ia pegar às 6 da tarde. Eu nunca tinha ido numa Rumbi pegar um armamento e tal. E cheguei lá, me dá um fuzil. O cara me deu. Eu falei, caramba, me dá 3 carregadores. O cara me deu. Me dá uma pistola, me dá 3 carregadores. Pesadão. Só que eu não fui militar antes, eu não sabia que eu tinha que ter a minha própria bandoleira. E o cara me deu aquele fuzil, né, o colega lá, subiu o morro, me botaram num posto lá, o choque levou a gente no meio de um beco, falou, ó, eu e mais 2, eu era o mais antigo, só que os outros eram tudo RG, um atrás do outro, né, mais antigo de 3 recrutas. E aí ele falou, mais tarde a gente volta aí. O pessoal passou, vocês abordam, tá bem. As primeiras meia hora com o fuzil começou a pesar, depois de 2 horas já estava impossível de ficar com aquele fuzil na mão, era só um fuzil para 3, a gente começou a revezar. Então, por que eu estou citando isso? Porque muitas vezes falta o governo, né, admitir que é guerra e preparar o policial para a guerra, porque muitas vezes a gente vai aprender a guerra na prática. E teve uma brilhante ideia de não colocar um mais antigo, um cabo, um sargento, junto, né, com os recrutas, para não contaminar. Cara, não é contaminar. O cara que tem 10, 12, 15 anos de polícia, o cara tem muita história, o cara tem muito a contribuir. O cara passou por coisas que nenhum curso vai te ensinar. Então, na minha opinião, foi um erro, né? Graças a Deus não morremos, mas chegou ao ponto, né, na madrugada, às 4 horas da manhã, a gente se encontrar dormindo, os 3 dormindo no beco, de exaustão. E aí, quando eu acordei, eu falei, caramba, o que é isso? Vamos sair daqui. Aí fomos patrulhando, achamos o choque. E para responder, né, eu estava com um FAL, é uma arma que veio do Exército, ou seja, já deu todos os tiros que podia dar no Exército, e depois ela vem para a Polícia Militar. Aí a gente dá todos os tiros que pode dar na Polícia Militar, e depois, né, mais tarde, eu fui aprender que a gente tem que andar com um pedaço de vergalhão, para quando o extrator não conseguir puxar a munição, a gente enfiar no cano, que até provoca um dano nas ranhuras ali do cano, mas que é o que soluciona por hora. Eu aprendi isso, coronel, com um colega, viu o cara com um vergalhão na mochila. Falei, opa, o que é isso aí, cara? Para que é isso? Ele, você vai ver, isso aqui é para conseguir destravar o fuzil, ou seja, o nosso armamento, hoje, acredito que, né, em comparação quando o coronel Cajueiro começou, já é um armamento muito melhor, a gente teve aí progressões no armamento, mas ainda assim fica muito aquém do cara com uma AK-47, com aquele pente banana que sei lá quantos cabem, ou aquele, o pessoal chama de orelha de Mickey, né? Acho que são 100 tiros em cada lado. O cara tem 200 tiros apenas em um armamento. Enquanto o Fávaro falou, muita gente pode falar, 3 carregadores, são 3 carregadores com 20 tiros cada um. Ok? 60 tiros, bota no Airsoft, ou aí num Call of Duty, e bota 60 tiros aí para você ver em quanto tempo esse tiro acaba. No início da live, o Coronel Cajueiro falou, não, o pessoal tá sempre com o dedo para fora. Cara, é uma matemática muito simples. Se eu gastar os 3 carregadores que eu tenho no início da troca de tiro, eu não consigo sair da favela, porque eu não tenho tiro para sair. Ou seja, eu nunca posso gastar toda a minha munição, porque senão eu não consigo sair vivo. A gente tem que deixar um carregador para você, pelo menos, se mantiver abrigado, caso você fique encurralado, até chegar um apoio, um caveirão, o BOP, que seja. Ou seja, não existe
isso do policial entrar atirando a esmo, à vontade, porque não teria nem capacidade bélica para isso. Isso que você disse foi fundamental agora no final. Acabar com esse mito, né? Esse mito de que o policial entra atirando, dá rajada, atira em tudo que se mexe. Isso simplesmente não existe. Não sei quem inventou isso, mas não existe. Queria fazer mais alguma pergunta aí aqui da pauta. Algumas já foram respondidas. Vocês lembram de alguma ONG, alguma vez alguma ONG ou rede de mídia comercial tradicional, televisiva, preocupada com um policial ferido ou morto? Eu não me lembro. Responde aí que eu tenho uma história sobre isso. Eu não vi nenhuma em 30 anos. Vocês têm alguma? ONG. ONG eu nunca vi, não. ONG tratando, cuidando dos policiais. Direitos humanos também eu não vejo. Apesar de, isso é um mito criado pelo policial, que não sei. Eu nunca vi. Falando de mim. Nunca vi, nunca cruzei com uma minha história, a não ser na delegacia defendendo a porcaria do marginal. Protegendo o policial, o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é uma organização, né? É uma ONG, e a ONG do Disque Denúncia, ela é vinculada à polícia, ela repassa, para quem não conhece, as mensagens para a Polícia Militar, e ela faz isso com muita excelência, muita excelência. Tanto que ela separa exatamente ali o joio do trigo na hora de fazer a distribuição também, não querendo dizer que existe joio, mas já dizendo. Então, para mim, a organização a única que eu vejo pró-polícia é a Disque Denúncia e a Heróis do Rio. Eu queria contar uma história que aconteceu comigo pessoalmente, né? Quero até perguntar a vocês aqui, posso dar nomes? Cara, diz a minha pode, estou doido para saber o nome. A irmã que é procuradora da República, ela diz o seguinte: cuidado quando você adjetivar negativamente dando nome, porque aí pode responder a um processo de calúnia, injúria, difamação. Então, mede aí o que você vai falar. Se é muito negativo, não dá o nome, entendeu? É adjetivo. Não, acho que é melhor. Tia Mônica. Tem nome, eu vou dar nome, sabe por quê, coronel? Porque a gente corre o risco de um dia essa pessoa estar comandando a Polícia Militar. Então eu preciso que as pessoas entendam, porque sai um marketing, né, sobre isso, e quem me colocou em contato, né, teoricamente, para ser atendido pelos direitos humanos lá do Rio de Janeiro, foi um oficial da polícia. Ele acreditava nisso, né, que essa pessoa iria, de fato, contribuir, realmente queria ajudar o policial militar, e eu faço questão de dar nomes e estou aí disposto a qualquer processo que aconteça. Até porque não é mentira, então estou cagando. Eu, quando perdi a perna, fiquei internado, um grande amigo oficial da polícia, esse não vou dar nome para não expor, porque não tem nada a ver, um grande amigo estava com a melhor das intenções e falou: Cabral, eu vou ligar para o Freixo, né, porque eu participo, né, da comitiva, eu dou lá para o partido, e eu tenho certeza absoluta que ele vai querer te ajudar, vai querer te visitar. Aqui, ligou na minha frente. Ligou lá pro gabinete. E a resposta foi: cara, eu tô sem tempo, não dá para visitar o policial, não. Nada de mais, né? Só que era o representante dos direitos humanos no Rio de Janeiro, tendo a solicitação de um policial, e, cara, eu posso falar que eu tenho a minha carreira ilibada, eu saí da Polícia Militar, né, com o meu comportamento em estado de ótimo. Eu sempre trabalhei, inclusive perdi a perna, sem salário, estava trabalhando sem meu salário. Então eu acho que eu era honrado o suficiente para receber, né, a visita, o apoio dos direitos humanos do Rio de Janeiro, do estado que eu defendia. E simplesmente houve uma negativa. Negativa essa que a gente não vê no caso, por exemplo, do Amarildo, né, que, claro, tem que sim ter todo o seu respaldo jurídico de ONGs, tem que ser para todos. Mas é direitos humanos para alguns humanos. O policial militar não é tido como humano nesse sentido. Eu não fui tratado dessa forma. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, que é uma experiência pessoal sobre isso. Cara, direitos humanos, para mim,
eu tive contato algumas vezes, e foi justamente pós-operação em favela. As favelas da Zona Sul são poucas, mas ali no Complexo São Carlos, você toca em alguém, o Direitos Humanos vai estar chegando na delegacia primeiro. Você toca em qualquer um vinculado ao tráfico de drogas ali, você já vai ter plena representatividade de defesa daquele marginal, tanto pelos direitos humanos quanto por assessores parlamentares, de alguns parlamentares. E isso ocorre de um modo que eu não consigo acreditar. Muitas das vezes você não consegue chegar na viatura sem um contato. E para ele ter esse contato, para quem que ele teve que perguntar? Quem é que foi a pessoa ao qual te deu seu telefone para uma pessoa te interpelar antes de você chegar na delegacia? Então, o Complexo São Carlos ali era extremamente corrupto. Os policiais que trabalhavam lá, na minha opinião, os que foram, inclusive, condenados e afastados da Polícia Militar, são os que contribuíram para mim perder a minha perna, para mim perder os meus movimentos de braço, para mim perder todos os meus movimentos do pescoço para baixo. Eu fico muito, muito chateado com isso, porque você se prepara, você estuda, você faz de tudo, mas o vagabundo pode tirar sua carreira do nada. Zero. Você faz de tudo certinho, achando que nada vai tirar aquela farda de você. Porque você é correto, você só faz o bem. Mas isso não é verdade. As pessoas podem tirar, sim, a sua farda, mesmo você estando certo pela narrativa ao qual eles jogam. Então, você tem a corregedoria, que é acionada desnecessariamente, mas aquilo dali já é para te inibir, e quando você chega na delegacia, vai estar lá corregedoria, vai estar a mídia, te interpelando de coisas que não são verdadeiras, muitas das vezes, e os direitos humanos. Falando sobre mídia, só abrindo um parênteses especial, nem tudo que os senhores leem no jornal é verdade. Nem tudo que os senhores assistem na televisão é verdade. Você tem uma narrativa que você cria ali dentro do que você quer que aquela ocorrência vá. O policial está ali para ele contar como foi a ocorrência e a autoridade policial, que é o delegado, decidir as partes e o que se fazer. O que geralmente acontece é que quando você conta a sua história para a mídia, o vagabundo já contou 60 histórias diferentes ali. Então, a sua é sempre dada como a errada. É sempre dada como a sua versão falaciosa. Eu também saí com ficha negativada. Negativada, para quem não sabe, é limpa. Eu saí com a ficha limpa também. Eu saí, graças a Deus, ali do confronto tete a tete. Mas eu continuo aqui por trás, querendo e desejando cada vez mais tentar impedir que esses nossos colegas se tornem pessoas como nós, Cabral. Fiquem numa situação de eu ia falar completo abandono, mas isso não é verdade. Não mais. Completo, cara, desmerecimento das vezes da própria classe. Então, eu acredito que o Heróis do Rio ele tem essa capacidade de mudar. A gente vem mudando isso com os novos policiais, informando coisas sobre direitos, sobre a questão do policial honrado e de como o canto da sereia vem e você tem que saber a sua escolha, saber fazer a sua escolha. E, Cabral, acredita, você sabe disso, como a corrupção é forte no Rio de Janeiro. Em todas as esferas, né? Eu queria botar um vídeo para que a gente pudesse comentar, que acho que corrobora com tudo que a gente já falou até aqui. É um vídeo que eu recebi hoje, eu não tenho certeza se é dessa operação no Alemão,
mas como os policiais estavam usando aqui uma braçadeira verde, e foi a primeira vez que eu vi, acredito que seja. Editor, coloca pra gente ver o filme do tiro perto da cabeça do policial do BOPE aí. Cara, eu queria que vocês comentassem aí, né? Porque isso pra gente é uma realidade que a gente está acostumado a ver frequentemente. Mas muita gente está se deparando com isso agora, por causa das mídias sociais, por causa do WhatsApp, e está achando que isso é uma coisa extraordinária. Comenta aí quantas vezes, né, os senhores já passaram por situações de quase morte, porque se esse tiro tivesse 5, 10 centímetros a mais para dentro, esse policial estava sem cabeça nesse momento, né, e a viúva estava enterrando lá com o caixão fechado. Então é importante falar nisso, porque isso não é brincadeira. A gente perde pedaço, como vocês estão vendo o Fávaro, graças a Deus tem uma esposa maravilhosa, encontrou heróis do Rio de Janeiro que deu um apoio psicológico muito bom, mas o Fávaro está numa situação que é dura, é dura. Eu estou numa situação que eu perdi a minha perna. Hoje, se não fosse isso aqui, eu teria que estar andando de muletas, né? Hoje uma prótese me dá uma autonomia, mas até que ponto? Depois que eu perdi a perna, eu entrei numa favela sem querer com a minha esposa, sem perna, e deram um tiro no meu carro. A única opção que eu tinha ali é mandar minha esposa se esconder embaixo do porta-luva, né? Sacar minha espada e ir para o confronto. Consegui fugir da favela, parei o carro de frente e falei para minha esposa, falei, se prepara que vai começar agora. Com a minha arma em punho, apontando para o vidro, esperando eles virem na minha direção. Porque era a única opção. Se eu for morrer, não interessa, vai ser atirando, né? Então, a gente sofreu perdas físicas, esse policial do BOPE quase volta para casa sem cabeça. Eu queria que vocês comentassem quantas vezes passaram por isso e qual seria, se tem alguma forma de mitigar, né, esse risco. Olha, eu pela minha contabilidade, aí, otimista, era para ter morrido umas 6 vezes. A morte muito próxima. Desse gênero aí, com um tiro próximo, nós estávamos mapeando, né? Eu me lembro a última vez com mais intensidade, foram várias tiroteios, mas sem tão próximo, a gente estava mapeando, né? Por incrível que pareça, nós estávamos mapeando o que seria a 4ª APP, que era a área de polícia pacificadora, que seria construída no Complexo da Maré. As Forças Armadas estavam ocupando o Complexo da Maré, tinha exército, tinha fuzileiro naval no terreno, a parte que eu fui era ocupada pelo exército, e vários criminosos atiraram na gente de AK-47. E eu ouvi, dessa vez eu ouvi bem nítido, né, a abelha de chumbo, ou marimbondo de chumbo, passando perto do ouvido. Para quem não conhece esse som, né, um som parecido, e quando você ouve é porque a munição está passando até 5 metros de distância do teu ouvido, o que significa que a tua chance de morrer é muito grande. Virei para o inimigo, consegui avistar o atirador, atirei nele, ele sumiu, não sei se morreu ou não, acredito que não, porque não tive informe depois disso. Não fui até o local conferir, porque meu objetivo não era esse, era mapear a APP. E no meu relatório sobre a APP, eu realmente consegui, ainda bem, que meu relatório foi tão intenso que eu consegui convencer lá o comando das UPPs, da PM e até o secretário, né, ajudei a montar esse relatório, para não construir a 4ª APP, porque a gente não tinha mais fôlego para meter mais 4 PPs dentro do Complexo da Maré, que seriam para a gente um verdadeiro inferno. Já que a gente já tinha Complexo do Alemão, já tinha Rocinha, já tinha Mangueira, e já tinha várias frentes aí que volta e meia ficavam acesas. Eu lembro uma vez que eu liguei para o comandante, na época, meu amigo pessoal, Coronel Frederico, era comandante da CPP, das UPPs todas, sim. Avisei ele, olha, comandante, não, tinha muita intimidade com ele, quando chamava ele de comandante é porque ele sabia que o negócio era mais sério. Eu falei, olha, eu estava acostumado a acionar os helicópteros da PM, do GAN, até fora do protocolo, porque eu nunca ligava, olha, eu queria conversar, bater um papo, você está bem, está tudo certo, vamos contar uma piada, não. Era só problema. Nesse dia, nós tínhamos a Mangueira em combate, o Alemão em combate, né, pedindo prioridade, e a Rocinha. Uma aeronave já estava sobrevoando a Rocinha, quando eu pedi a segunda, aí o cara do GAN deu aquela parada, olha, o oficial de operações do GAN, né, olha,
o senhor diga para onde o senhor quer que mande, porque a gente só tem uma aeronave em condições, as outras estão em manutenção, uma está baixada. Aí eu liguei para o Frederico, né, na época, olha, para a gente manda para onde? Ele, qual a tua sugestão? Eu prefiro que mande para o Alemão, porque é mais grave lá, geralmente. Não que a Mangueira não seja, mas exatamente esse tipo de situação que você mostrou aí. A chance de morrer é absurda do cara, né? Para quem viu ali, né? Saindo ali, teve até o reboco ali, um pedaço caindo. Ou seja, tiraram para alvejar o policial. Por sorte, ele não foi atingido. Tanto eu quanto vocês devem ter passado por situações dessas várias vezes. Né? Infelizmente, e boa parte dos que estão ouvindo, né, que são policiais, passaram por isso também. Ou viram amigos próximos passarem. Eu queria comentar uma... Não, vai, Fábio. Perdão. Não, pode ir, vai, Fábio. Infelizmente, o combate ali foi de guerrilheiro. Tá? Combate ali, tanto que não era um policial convencional, justamente pela reação que ele teve. Primeiro, a questão da fita, né, no braço foi justamente a separação de quem é quem. Ele sabia que ele pode bater alguém com o uniforme dele na rua, mas ele teria esse tipo de identificação. Ô, Fábio, me dá um segundo. Coloca o vídeo, Paulo, dos bandidos fugindo. A gente tem um vídeo aqui para contextualizar o que você está falando, Fábio, que são os bandidos uniformizados, de preto. A gente vai colocar aqui para a pessoa, para o público conseguir entender. Olha isso aí. Esse vídeo a gente tem uma fração, né? É só uma fração. Quem filmou isso daí só botou o celular ali porque já estava vendo passar. Até ele ligar o celular e botar o celular ali, provavelmente já passou vários ali. Mas isso que você está falando é importante demais. Por quê? Para quem olha e leigo esse pessoal correndo, é do BOP? É da CORE? Acho que é policial, né? Pensa que é policial. Aí, geralmente, o cara que nunca teve nessas áreas de guerrilha, né, ele vai congelar, ele vai ficar pensando. Nesse que está pensando, ele leva mais tiro. Tá? A gente já tem praticamente automática a identificação. Mesmo o cara fardado, mas é fundamental que o cara use esse tipo de situação que você colocou. Para quê? Identificar mais rápido ainda, né? Fundamental isso aí. Sim, agora, voltando ao caso, se voltar aquele vídeo ao qual o policial quase foi alvejado na cabeça, você vê a experiência dele quando ele se abaixa o máximo possível. Ele, mesmo estando na linha de frente, ele na ponta da guarnição, trocando tiro, quando ele vê que ele observou ou por som, ou ele realmente visualizou que ele ia ser alvejado, ele se abaixa o máximo possível. Por quê? Aquilo dali é uma birosquinha que tem, e essa birosquinha é forrada por piso. Então, quando ele abaixa, você vê que a munição ela bate na parede, fura e atravessa, mas aonde ele abaixou, ele ficou com receio justamente de ser alvejado por baixo, de alguém, mesmo não enxergando ele, contraponto ali e atirar contra ele ali abaixado. Então, você vê que ele, uma hora, ele está no auge, uma hora ele é o caçador, e na outra hora ele está ali abaixado e torcendo para não ser alvejado. E a guarnição retrai. Eu não estava lá, mas eu acredito que esse policial, ele agora, ele deve estar rezando bastante, abraçando a família dele, porque quase ele virou um vitimado do Rio. Então, eu vi um policial do BOP, né, que foi até Relações Públicas da polícia, com essa experiência, cara. Os caras têm A gente na UPP teve uma experiência muito grande, né? Eu lembro quando a gente iniciou, até o pessoal do batalhão brincava, como se a gente fosse café com leite, né? E aí depois que o batalhão era acionado, muitas vezes o GAT chegava lá em cima e viu o que a gente estava vivendo e fazendo, falava, caraca, vocês são malucos, né? Como é que vocês estão me fazendo isso? A gente teve uma experiência muito grande de guerra por estar dentro do palco, do cenário do inimigo. Mas o cara do BOP, cara, ele passa por uma situação muito drástica quase todos os dias, quase todo o serviço. Eu lembro desse comandante lá, cara, o cara entrando, os tiros passando muito perto, e ele falando, tá longe, vem que tá longe, e os tiros passando. Cara, assim, realmente, a técnica do cara muito, muito afiada. Né? Na época, Major Ivan Blas, né? Hoje deve ser coronel já, não acompanhei, imagino que seja coronel Ivan Blas.
cara com uma técnica muito grande. Infelizmente, o nosso colega, que estava puxando a ponta com ele, tomou um tiro no nariz, de 9 milímetros, saiu na nuca, né, saiu dentro de uma Kombi e está vivo sem sequelas. É mais um herói, né, do Rio de Janeiro. Eu queria botar um vídeo aqui, coronel, do helicóptero tomando tiro de traçante, que é o vídeo que está viralizado, né? E queria que vocês comentassem como é possível combater esse tipo de armamento. Inclusive, depois eu vou botar a foto da .50, que foi apreendida. Para quem não sabe como é uma .50, é uma arma antimaterial, que tem uma capacidade de derrubar um helicóptero com muito mais facilidade, de repente de perfurar um blindado, carro passa igual manteiga, né? O colete balístico que a gente usa, uma .50, se ela não te matar pela perfuração, ela vai te matar pelo impacto, vai quebrar suas costelas, você vai começar a ter um sangramento interno e você vai morrer do mesmo jeito. Então, é esse tipo de material que a gente está enfrentando. Então, coloca o vídeo para a gente ver. Alô, bom dia, pessoal, bom dia. Aí, ó. Ou seja, é possível, Coronel e Fávaro, enfrentar um bandido que está dentro de um bunker feito de maciço, né, concreto maciço, só com uma janelinha, com um fuzil com munição infinita, com AK-47, com .50, com munições que ele consegue corrigir o tiro, né, sem fazer alça-massa, ou seja, o cara vai colocando ali tentando acertar ou uma viatura ou uma patrulha, poderia ser uma patrulha a pé, passando, né, um pouco mais distante na favela, como já aconteceu comigo no Macaco, para quem conhece o Macaco, Morro do Pau da Bandeira e Morro do Macaco. Eu passando no Pau da Bandeira, tomando tiro do macaco, assim, de uma forma que foi realmente o criador ali que conseguiu fazer com que não pegasse na nossa guarnição. Mas comenta aí, o STF há pouco tempo, né, proibiu o uso de helicópteros. É possível combater um bandido que está no topo de uma montanha, com munição infinita, com munição traçante, com .50, sem esse tipo de equipamento? O que eu queria esclarecer aí é o seguinte: você, na minha opinião, né, a opinião minha, você está vendo ali um fuzil que me parece, pelo som e pela cadência, um 762, né, com munição traçante. Esse é um fuzil antipessoal, calibre 762 de 51 milímetros. O mais clássico modelo desse é o FAL, fuzil automático leve das nossas Forças Armadas, e tem outros tantos, o AR-10, por exemplo, uma versão mais nova. Esse armamento, né, ele é capaz, sim, de abater a aeronave, mesmo a aeronave blindada, porque tem parte da aeronave que não são blindadas, e é possível atingir elas. Um atirador bem treinado e com alguma sorte é capaz de acertar. E com a munição traçante, a chance de acertar aumenta ainda, porque a cada tiro ele corrige onde o tiro está indo acertar e vai fazendo a correção até aumentar. Então, ou seja, é alguém que foi treinado, teve alguém que soube escolher o armamento e, além disso, soube escolher a munição. Ou seja, nós não estamos lidando com um batedor de carteira, um punguista, não. É alguém que tem treinamento militar igual ou superior ao nosso, que está orientando isso. Tá? Tivemos, por exemplo, na Maré, alguns anos atrás, não sei se isso melhorou, tá? Quando eu tive no 22 já estava melhor, mas quando eu tive o primeiro contato era bastante ruim. Nós tínhamos guerrilheiros angolanos, né? Nada contra os angolanos, mas esses eram caras que vinham do exército de Angola, né, na guerra civil que aconteceu lá, de independência, que tinham profundo treinamentos dados por militares de outros países. Então, a gente encontrava esse tipo de situação, né, a um nível de requinte, tinha um sniper da narco-guerrilha lá, que ele fazia pequenos furos, né, redondos em basculantes, para ele atirar e não ser visto a origem de onde vinha. Negócio de nível profissional. Além disso, como você falou, Cabral, ainda foi apreendido, né, o que parece ser um fuzil .50, né? Você falou que ia botar a imagem depois dele. Ou seja, esse fuzil já não é mais antipessoal. Ele é um fuzil antimaterial feito, como você bem colocou, para atirar em blindado, atirar em aeronave e atirar em concentração de tropa, porque vai matar mais de um quando passar por ali naquele local. Então, é uma arma está sendo colocada aqui. A gente já encontrou até foguete antitanque, foi apreendido pela PM, já encontramos minas antipessoais e anticarro, né, também nesses mesmos lugares. É um armamento completamente atípico para atividade de polícia. E está disponível na mão desses, né,
de alguns que chamam de meninos, né, dos carentes, está na mão desse pessoal. Então, realmente, você vê que não estão em nenhum momento de brincadeira. E ainda Quanto vem... custa, Coronel? Quanto custa uma ponto .50 no mercado negro? Quanto custa? O custo de um fuzil antipessoal, né, o último dado que a inteligência nossa me passou, é entre 60 e 90 mil. A ponto .50 com certeza está mais de 100 mil, né, para você obter no carente, mercado. Né? Pessoal carente. A última avaliação que nós fizemos, você considerando 5 mil fuzis, que não é uma conta absurda, lembre-se que você tem no Rio de Janeiro 1.400 favelas. Supondo que 500 favelas tenham fuzis, e que esses 500 favelas, em média, você tenha 10 fuzis por favela, que também não é uma estimativa grande, né? Nós vamos ter 5 mil fuzis. Considerando o preço médio de 75 mil por fuzil, já que a inteligência fala que é entre 60 e 90, isso dá 535 milhões de reais. Entendeu? Sim, quer dizer, 535 milhões de reais é somando com pistolas. Né? Supondo aí que as pistolas sejam 4 pistolas para cada fuzil, a 8 mil o valor da pistola, você tem 160 milhões, somando com o valor dos fuzis, você chega a ter aí $500 milhão, arredondando. Né? É um pouco mais, mas numa estimativa para baixo. Isso que você está falando de preço, se um negócio, né? Se um narconegócio tem em armas $500 bilhão, $500 bilhão. Quanto que fatura, né? Qual é o tamanho desse narconegócio para poder ter $500 bilhão empregado em armas, sem falar de munições, falando só em armas. Então, é muito dinheiro que está envolvido, é muito treinamento, é muita gente qualificada, né, passando informação para um negócio que tem um lucro fabuloso, que também cabe esclarecer a ordem de grandeza do lucro. 1 quilo de cocaína na Colômbia e na Bolívia, dados passados pelo coronel do Exército, um pesquisador, o coronel Visacro, está em torno de $3. Ele é vendido malhado significa misturado com bicarbonato de sódio, mármore e tal, por $100 mil em capitais aí do mundo. Rio de Janeiro e outros lugares aí, Nova York, Paris, $100 mil. O lucro, né, total, 3.333.233%. Óbvio que você vai perder dinheiro com corrupção, etc., mas vai ter um lucro ainda de, no mínimo, milhares por cento. Ou seja, é dinheiro demais. E esse é o tamanho do iceberg, nós estamos medindo sem nenhum exagero. O último relatório que nós tivemos acesso do COAF, que é a nossa inteligência financeira do governo federal, indicava que, em média, aí, por ano, a estimativa deles para baixo, o narconegócio rende $8 bilhões por ano no Brasil. 8 bi. A grande parte é São Paulo e Rio. Aí você entende de onde vem o dinheiro e o que a gente enfrenta em termos de corrupção e canto da sereia. É difícil passar por qualquer cargo que combata isso, de qualquer força, de qualquer poder, sem entrar, sem ser corrompido, sem ser tentado, sem sucumbir. Aí você encontra, né, simpatizantes e milhares de decisões e defensores espúrios que querem, por exemplo, tirar a nossa superioridade aérea, que é a única coisa que ainda pode dar alguma vantagem contra esse tipo de combate que a gente teve. No Rio de Janeiro, o complexo do Alemão ele foi considerado durante muitos anos impenetrável. E em 2010, com aquela operação para a retomada do Alemão ali, foi um marco na história do Rio de Janeiro. E hoje observa-se que houve penetração, a polícia conseguiu, mas o poder de resistência, a maior força do Rio de Janeiro, que é 400 policiais, numa operação para entrar naquela comunidade, e mesmo assim, o poder de resistência, o poder de CT, o poder de concreto e de armadilhas ao qual eles se colocaram, você vê que ele merece a proteção. E por que ele merece essa proteção? Você vê que, por exemplo, a falta do patrulhamento faz exatamente isso. A construção de bunkers e aquele bunker que a gente vê num vídeo, ao qual o fuzil está saindo até fumaça, aquilo dali foi construído justamente para atingir os helicópteros. Você vê algumas situações
que o fuzil ali foi empregado naquela intenção de abater. Outra coisa que foi notado também, as armadilhas, como a posição, colocar óleo nas pistas. E você Exatamente. vê que eles colocaram os óleos impedindo a blindagem. Foi roubado caminhão trafegando com óleo, e esse óleo diesel foi jogado também nessas ruas e vielas ali, impedindo o tráfego. Você observa que, para quem não sabe, aquele ponto onde você vai meter a mão para abrir a cancela, ou seja lá o que for, para o blindado poder ultrapassar, porque ele não tem aquela capacidade essa blindagem de ultrapassar esse tipo de barricada, é o local onde os projéteis do inimigo estão focados. Então, você descer do blindado para ir lá tirar aquilo é a coisa mais inacreditável que tem, porque Tem que ser muito herói, né? Probabilidade de ser alvejado, exatamente, é enorme. Então, você tem esse tipo de bunker, esse tipo de local, fazendo uma resistência por horas. E qual é o maior medo deles? A aeronave. Qual é o maior medo que aqueles traficantes têm? De justamente uma aeronave, um Rio ou um Black Hawk, chegar e sobrevoando aquela área, descer corda e descer justamente uma equipe de elite no local. Você vê que isso aconteceu já no ataque lá no início, quando fecharam o complexo do Alemão, e um helicóptero foi levar justamente esses equipamentos, como tropa e munição, para a equipe que se encontrava encurralada na base do Alemão. Então, eu estava explicando, eu gostaria só de concluir com isso, que eu acho interessante, eu estava explicando para duas pessoas extremamente drogas-free, extremamente, cara, de esquerda, total, mas explicando a questão da não liberação das drogas no Rio de Janeiro. O que acontece, o jeito que eu tive de explicar é o seguinte: o que acontece aqui no Rio de Janeiro é que você tem gerações em cima de gerações de pessoas à margem da lei, correto? Você percebe que nessas comunidades, pelo menos as comunidades que eu trabalhei, ali tem avô, tem pai, filho, tem... Eu convivi, amor, eu percebi e vi situações de pai e mãe protegendo o filho que é marginal, e ele falar exatamente assim, não, sabe que ele não pode andar desarmado, né, que a outra facção pode matar ele, como se isso fosse uma justificativa para o filho poder ficar andando armado por aí. Então, oi? Ao salvo-conduto, né? Sim, então você vê coisas inacreditáveis. Esse vácuo de poder que eu falo é justamente o vácuo de poder jurídico ao qual nós estamos submetidos. Esse vácuo de poder está fazendo justamente com que nenhuma força funcione, meio que impedido de algumas ações. Então, voltando à explicação, eu estava explicando que essas pessoas que já têm anos, eles entram e saem da delegacia. Eles entram e saem do sistema prisional inúmeras vezes. Para ele, aquilo dali não é uma punição. Ele não gosta, mas não é como se fosse uma punição. Então, o que acontece? Essas gerações de pessoas que você tem na rua, se ele for num shopping, se ele for no Rio Sul, se ele for num cinema, ele vai, mas vai muito boladão. Porque aonde as forças da Polícia Civil investigativa faz a captura dele. É quando ele vai tentar ir num motel, quando ele sai da favela. É justamente isso. E quando ele está na favela, ele está circulando com o fuzil nas costas, está circulando com a pistola na cintura, dentro da favela. Então, por mais que você consiga legalizar as drogas no Rio de Janeiro, você não consegue justamente impedir o contrabando. Veja-se o cigarro contrabandeado. Então, o cara não vai querer, o cara é a síndrome do brasileiro do ser taxado de otário. Ele não vai querer pagar R$50 na farmácia com o amiguinho dele do lado
R$ 50 comprando para a semana toda. Ele não vai querer. Mesmo que tenha lá na farmácia e tenha pessoas que possam ir lá comprar, vai ter sempre aquela síndrome justamente de querer comprar o mais barato. Então, hoje em dia, você tem esse problema ao qual as pessoas vão sempre recorrer à favela. Por quê? Porque a favela é o território de leis, justamente a lei do narcotráfico, a lei do narconegócio. E por mais que você tenha algum jeito de entrar lá naquele local, sem leis abrangentes, você não consegue justamente fazer o serviço que tem que ser feito. Então, hoje em dia, no Rio de Janeiro fica, eles tentam chegar cada vez mais na principal e a polícia fica empurrando cada vez mais ele para dentro da comunidade. Mas, sem território, é uma diretriz da época do Beltrame. Sem território, sem castelamento, eles praticamente perdem a noção do que é viver. Mas, lógico, eles vão migrar para outras situações, sim, mas sem a benevolência da lei. Então, ele estava entrincheirado, dentro do Alemão. Quem é que estava lá? Quem é que não poderia ser capturado? Por que a guarnição deles andam? Eu já estou chamando até de guarnição. Ó. Por que os vagabundos lá eles já circundam com pessoas desarmadas? Porque quando ele cai, o armamento dele vai sumir. O que ele estava levando vai sumir. É inacreditável o número de pessoas, né, que vão chegar até o ponto de ser resgatado ou até o ponto de ir para um hospital sem camisa. Por quê? Porque justamente foi retirado todo o equipamento daquela pessoa. E isso acontece várias vezes. A comunidade, ela sabe quem é quem. Ela sabe distinguir. Agora, sem território, eles não são ninguém. O que você acha, coronel? Deixa eu acrescentar uma questão técnica muito mais militar do que policial, já que nós estamos vivendo uma guerra. Para enfrentar esse tipo de tiro disparado contra a aeronave, com munição, seja 762 traçando, seja calibre 50, ponto .50, ponto .30, nós, na verdade, deveríamos ter helicópteros de ataque. Tá? O helicóptero de ataque com Apache, um Hind, um Tiger, um Cobra, que é um helicóptero que tem uma metralhadora giratória, né, colocada abaixo dele, ou um mini canhão, que é dirigido por um equipamento chamado Head-Up Display, que para onde o atirador, o piloto olha, aquele armamento está sendo dirigido ali automaticamente e ele realiza um fogo de supressão. Ou seja, se o inimigo está disparando contra a aeronave ou contra a tropa no terreno, essa aeronave que é totalmente blindada, aí é totalmente, ela já nasce blindada, que é de uso especificamente militar, vai lá e destrói o atirador. Nós estamos falando numa escala que acredito que polícia nenhuma no mundo tem esse tipo de equipamento, porque polícia nenhuma do mundo tem um atirador com ponto .30 ou ponto .50 atirando nela. Estou exagerando, não. Consulte qualquer especialista militar isento, que não seja comprometido com teorias de libertação, esquerda, etc., vai dizer isso. Nós temos esse tipo de aeronave, na nossa Força Aérea existe isso. Eu acho que a Marinha não tem helicóptero de ataque. Acho que o Exército também, se não me engano, não tem. A Força Aérea tem para operações em conjunto. Se não me engano, o helicóptero é o Hind, é um helicóptero de origem russa, que carrega esse tipo de armamento. Mas existem esses outros que eu citei. Agora, ver a que ponto nós estamos chegando. Aí o outro lado vai evoluir com o quê? Vai usar um Stinger, que é um míssil antiaéreo, e nós estamos só escalonando isso, né? Porque a recepção é essa. Mas meios para combater isso, bélicos, existem, e existem meios de inteligência e técnicos também de procurar pegar o criminoso fora dessa região onde ele tá encastelado, onde ele montou ali o bunker. Porque ele tem que sair, não tem que sair? Ele tem que ir à praia, ele vai ao cinema, ele vai ao futebol, Maracanã, ele vai à boate, ele vai visitar parente, então tem como tirar ele desse lugar, tem como acompanhar ele por meio de sinais eletromagnéticos, leia-se celular e rádio, e localizar o cara quando ele está, entre aspas, fraco, sem essa proteção toda. Esse projeto, eu me lembro de ter ele pronto e ter apresentado pela primeira vez há 22 anos atrás
e nunca saiu do papel. É um projeto, na verdade, de guerra eletrônica, que tem que ser chamado de inteligência de comunicação, para as Forças Armadas também aprovarem isso e não virem para a gente dizer, não, polícia não pode ter uma suíte de guerra eletrônica. Assim como quando nós compramos o fuzil Colt M16 A2 Comando, tivemos que escrever que o fuzil era uma carabina Colt M4 para ser autorizado. Assim como conseguimos agora, recentemente, e está nos jornais de hoje, conseguir colocar uma blindagem parcial, que enquanto a gente chamou de blindagem parcial, não era aprovado. Quando chamamos de escudo balístico, foi aprovado, está sendo comprado agora. O fuzil Colt M16 A2 Comando é a mesma arma que a carabina Colt M4. Mas quando a gente chamou de carabina, aí pode. Fuzil não. É a mesma arma, mas como fuzil não pode. A blindagem parcial é a mesma coisa que escudo balístico? É. Para quem não sabe, esse projeto que a gente tem a honra de ter ajudado a construir, né, uma equipe de poucas pessoas se reunindo, foi inspirado nos cockpits dos caças britânicos Spitfire e Hurricane durante a Batalha da Inglaterra, em 1940. A preocupação era que o piloto fosse enfrentar a aviação alemã, que era a Luftwaffe, e ele voltasse vivo, mesmo que o avião tivesse todo metralhado. Então, você de vez em quando via um avião aterrissar e o pessoal ia lá olhar, pô, sabe como é que esse avião chegou aqui? Mas porque o piloto ficava poupado fisicamente e psicologicamente. Aí nós, estudando e aprendendo isso, desenvolvemos uma blindagem do cockpit, né, onde fica o comandante e o motorista da viatura. E, finalmente, isso está sendo implementado. Tive uma satisfação de ler no jornal de hoje que isso está sendo comprado já pela PM. Então, foi uma ideia que saiu do papel, tivemos a honra de ajudar a conceber isso, e nasceu até rápido, né? Para o padrão do Estado, foram só 4 anos. Né? É rápido, porque os fuzis que o BOP pediu, a R10, eu me lembro, uma das últimas conversas que eu tive com o pessoal que especificou lá, levou 8 anos para comprar o R10. E chegou rápido, mas não tão rápido. O Alexandre Pargolo aí acabou de comentar que, a princípio, uma viatura, acho que é do 22 ou do 24, 21, parece que acabou de ser atacada. Infelizmente, uma viatura do 21 parece que foi atacada. Talvez se essa blindagem do cockpit tivesse aí, eu não sei qual foi o resultado, mas certamente os policiais estariam mais seguros, né? Eu acompanho esse projeto. Da minha antiga equipe de projeto, a gente tem dezenas de projetos feitos desde 2009 e a maioria está engavetado em algum lugar, ou serviu de papel higiênico, ou está jogado em alguma prateleira, né? Mas as ideias foram colocadas desde esboço, slide, até estudo técnico preliminar, termo de referência, mas quase nada virou realidade. Né? Os projetos estão disponíveis aí para quem quiser, não acredito que vão querer, mas continuam disponíveis. Estou até escrevendo um livro sobre isso, deve ser lançado daqui a algum tempo, para ver se talvez a nossa polícia ou outra polícia em algum estado vai e aceita alguma ideia dessa, ver que tem alguma coerência. Faz. Eu queria aproveitar aí, dentro da pauta, aí, perguntar a vocês, se vocês, quando prenderam, eu acredito que vocês dois, como eu, prenderam muita gente, acredito que vocês prenderam muito mais gente até do que eu, se alguma vez que vocês chegaram à delegacia, tinha algum advogado lá durante o flagrante para ajudar vocês no depoimento, né, defendê-los, quantas vezes teve isso e quantas vezes tinha advogado para defender o narconegócio, né, o narcoguerrilha? O que vocês falam sobre isso aí? Deixa eu só interromper rapidinho, Coronel, vou deixar o Fávaro falar. A gente tem mais 15 minutos de live, tá, pessoal? Esse QR Code que está aparecendo aí no canto superior direito é o QR Code de doação justamente para a Associação Heróis do Rio de Janeiro. Eu presenciei, para um grande amigo, foi agraciado, né, com a associação, com óculos israelense, depois de ter tomado um tiro no rosto, ter ficado cego das 2 vistas, o grande Cabo Vaz. Outro colega, né, que ganhou uma calota craniana para voltar a ter o crânio com formato correto e proteger o cérebro, né, uma vez que estava sem. Tudo isso advindo de doações do Heróis do Rio de Janeiro. Então, se você se comove com essa situação, tudo é muito caro, muito demorado, muito inacessível. Então, é uma forma de acelerar a reabilitação dos nossos heróis do Rio de Janeiro. Então, o QR Code fica aí para quem tiver o interesse, tiver a fim de fazer. Qualquer valor, com certeza vai ajudar bastante. Estamos nos últimos 15 minutos da live. Então, vamos seguir nessa resposta do Coronel com um pouquinho mais de velocidade aí para a gente conseguir concluir. Então, responde aí, Fábio. Já aconteceu, né, comigo, nessa questão contrária, né, não foi legal, já contei até aqui. A favor, eu nunca tive,
Já fiz a prisão de um coronel de polícia militar de outro estado. Esse coronel de polícia, após ter efetuado a prisão dele, foi desacato, resistência, ameaça. Ele e a familiar, alguns parentes dele também estavam na ocorrência. Eu lembro de, na corregedoria ser interpelado na corregedoria no QG, pela corregedoria de Brasília, né? Então, o outro estado veio aqui justamente interpelar a guarnição sobre o que tinha acontecido e foi colocado um oficial, que eu não recordo o nome, para justamente nos auxiliar, né? E ele só nos auxiliou dizendo o nosso nome, uma coisa que eu acho que eu já sabia, porque o resto foi a nossa guarnição e a Corregedoria de Brasília. Somente esses dois casos aí dá para você ter uma noção do que é trabalhar no Rio de Janeiro. Eu passei por uma situação justamente inversa, né? Eu nunca tive ninguém para me defender em nenhuma circunstância, mas já aconteceu o inverso. No Morro dos Macacos, eu prendi junto com a minha guarnição lá 3 traficantes, e aconteceu ali, foi uma cena de filme, eu gostaria muito que tivesse uma câmera, aquilo ali deu orgulho, porque eu peguei 3 gerentes, né, junto com a minha equipe, e algemei 2, um em cada braço, e estava conduzindo com aquele fuzil, eu não lembro o nome dele agora, que é um 5.56 curtinho que veio da Força Aérea, alguma coisa, 97, se eu não me engano. Enfim, um fuzil mais leve um pouquinho, né? Um 5.56, estava só com uma mão carregando os 2 bandidos para sair da favela, no meio de uma troca de tiro. Desceu um outro bandido pelas escadas, na nossa frente, com uma pistola, uma 45, e o cara simplesmente mirou e atirou. Passou pela cabeça dos 2 chefes dele, que eram 2 gerentes, né, do Morro do Macaco, passou pela minha e bateu no muro atrás. Então, assim, não existe nem uma consideração muito grande nem entre eles, né? E aí eu consegui sair da favela com esses 2 bandidos presos, e antes da gente terminar a operação para ir embora para a delegacia, apareceu um Vectra, isso é coisa de 15 minutos depois que estavam presos. Apareceu um Vectra com um homem bem vestido de terno, uma mulher bem vestida, parou do meu lado e falou assim para mim. O nome do traficante era Olho de Gato, um dos gerentes que era eu não sei se era menor, mas era bem novinho. E o cara falou para mim assim: ô chefe, você sabe que isso não vai dar em nada, né? Será que não é melhor você, aceitar uma merenda? Para liberar? Eu falei, meu irmão, eu só não vou te prender porque eu não tenho mais mão para te prender. Sai daqui agora, porque tava com 2 gerentes agarrados no braço, com um fuzil na outra. Eu falei, sai daqui agora, não sei o que. Ou seja, se eu, né, me seduzisse, porque realmente ele não estava mentindo. Realmente o cara saiu antes de mim da delegacia. Né? O cara realmente foi solto. Gerente com o celular ali cheio de mensagens, né, dele comandando, dizendo sobre a boca, sobre a quantidade de drogas, tudo ali. Simplesmente o cara foi liberado antes de mim. Então, muitos policiais podem chegar à conclusão de que não vale a pena. E aí eu quero deixar uma mensagem, né, final nesse sentido, de que, cara, quando você bater de frente com esse mesmo vagabundo na rua, ele não vai te aliviar por dinheiro. Ele vai te matar na frente da sua família, da sua esposa, porque você, né, você policial, para o bandido é um troféu. Então, nunca troque a sua honra, né, por qualquer vantagem que seja. No início da live, o Coronel Cajueiro falou sobre trocar tiro 3 vezes por dia. Eu passei por isso algumas vezes e eu nunca comentei isso, comandante. Quando acabava o serviço, tinha todo um translado, que eu tinha que sair da Penha e chegar em Bangu. E também havia confrontos nesse caminho. Né? Muitas vezes a gente ficava esperando o colega sair, porque, infelizmente, os bandidos sabiam placa do carro, sabiam o modelo do carro, e tentavam pegar a gente justamente numa situação mais fragilizada. Então, o combate não terminava dentro da favela. A gente é policial 24 horas, e 24 horas estamos nesse risco. Né? Então, para finalizar, eu queria ouvir da parte de vocês dois, o Fávaro tocou num assunto muito interessante, que é o das drogas. Né? Cara, eu sou um cara mais liberal possível. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de fazer o que ela quer, desde que ela assuma as responsabilidades da consequência do ato. Né? Você quer beber? Bebe. Você dirigiu um carro e matou uma pessoa? Você tem que ficar preso para sempre. Né? Você quer usar droga? Eu nem sou contra o cara usar droga, mas tem contexto. Né? Eu vou explicar o porquê. Muito se fala, e o Fávaro falou bem aí.
Ah, não, se liberar a droga, acaba com o crime. Então, como que tem assalto de carro para vender peça, se você tem uma autopeça em cada esquina? Então, como que tem tráfico de cigarro, como bem o Fávaro falou, né? Se você compra cigarro na padaria? Não é uma questão de ter disponibilizado de uma forma legal ou não. É uma questão de ter vantagem e outra. Muita gente não quer pegar a sua maconha e fumar na sua casa e ir para o seu trabalho. A pessoa quer ter o nariz lá no baile, onde está a novinha, onde está a música. Quantas vezes eu parei lá no baile da Gaiola, não no final, e, pô, todo mundo estava saindo na Zona Sul. Então, você que vai lá e pega o seu dinheiro e dá para o tráfico, é você que gerencia, né, que está dando esses bilhões de reais e dando esse poderio bélico para o tráfico. Então, infelizmente, né, eu vou já deixar minha opinião e ouvir de vocês para finalizar. Eu acho que só soluciona de uma forma, como é mais ou menos no Canadá. Muita gente fala da liberdade do Canadá ou de Portugal. Portugal tem uma liberdade com relação a drogas, no sentido da pessoa poder utilizar sem ser apenado, sem ser crime. No entanto, Portugal nunca teve uma cultura de guerra de facção. Nunca. Existe favela aqui, existem pessoas que vendem, mas na maioria das vezes estão vendendo orégano. Se você for no centro de Lisboa, os malandros enganando os turistas, né? Mas nas favelas tem drogas em algumas favelas. Eu já entrei em algumas, acho que eles falam que são as piores. Cara, não chega aos pés das nossas mais safadinhas, né? São micro favelas. Você chega lá, não tem ninguém armado. Existe arma? Existe, mas não existe esse enfrentamento ao Estado. O último policial que eu tive notícia que morreu aqui, numa troca de tiros, foi em 2007. Então, é uma realidade que não tem comparação. Aí, quando você compara com o Canadá, eu conheci um brasileiro que morou lá e veio para cá e falou, cara, tem muita liberdade no Canadá. Só que uma liberdade muito controlada ao ponto de você se sentir não livre. Porque, beleza, você pode usar droga, você pode fumar maconha. Mas se você for pego com 1 grama a mais do que o permitido, você está ferrado. É uma cadeia dura. Então, o Brasil só quer as liberdades. Na minha opinião, só tem uma solução. Traficante com arma de guerra. Né? A partir de 9 milímetros, fuzil, qualquer um. Terrorista, pena a mais dura que existir, perpétua, para esse cara nunca mais sair e voltar a delinquir. O cara que está com um fuzil na mão, ele está disposto a matar, a destruir, ele não está ali para defender o pão de cada dia. Até porque, para quem não sabe, um bandido que está com um fuzil na mão no beco ganha em média R$500 por semana. Isso dá R$2.000 por mês. O cara que vende água de sol a sol em Copacabana, muitas vezes tira mais do que isso. Não é pelo dinheiro, é pelo poder e pelo status social que ele tem, infelizmente, na nossa sociedade. Então, o cara que está com fuzil, o cara que está com granada, para mim, tinha que ser a pena mais dura, quiçá até a capital. Né? Infelizmente, a gente não seria mais difícil. Mas uma pena perpétua, para mim, era o que deveria ser. E na questão das drogas, na minha opinião, ok, deixa o cara plantar, quer fumar maconha? Planta lá a sua erva, fuma a sua erva, mas se você for pego transportando, vendendo, doando, fumando em grupo, é também uma pena duríssima. Aí talvez as coisas melhorassem, essa é a solução que eu acho que poderia ser a curto prazo. Qual a solução que vocês veem aí para o Rio de Janeiro? Vou interromper, vou deixar o coronel terminar, né? Acho mais justo. Eu queria dizer para o policial que está assistindo isso, para o cara que quer entrar na polícia militar, para o simpatizante, né, da causa de vitimização e de segurança pública, o seguinte: o policial ele não nasce pronto. O guerreiro ele não nasce pronto. Ninguém nasce policial, ninguém nasce paraquedista, piloto de helicóptero, isso não existe. A pessoa vai se preparando conforme a vida vai lhe ensinando ou conforme ele vai buscando instruções e instrumentos para a vida dele. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: lute e lute novamente até que ovelhas se tornem leões. Eu adoro essa frase porque ela simplifica muita coisa. Eu acredito que isso vai fazer a diferença. Depois de ouvir isso, essa é uma das frases que eu mais gosto também, Fábio, por coincidência, né? Lutem, 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 até que os cordeiros, as ovelhas se transformem em leões. Gosto muito dessa frase também. E veja o seguinte: não tem como encontrar solução para esses problemas sem ouvir os policiais. Né?
Você vê gente da área da Torre de Marfim acadêmica, da bolha hermética jurídica, procurando soluções, ou então os clássicos, né? Aqueles que são formados em omeletologia. Você imagina a ciência que estuda os omeletes, só que o cara que é omeletólogo, ele nunca viu um ovo, nunca entrou numa cozinha, não sabe o que é um fogão, uma frigideira, não tem a menor noção da questão, mas ele é um especialista, se diz especialista em omeletologia, fazendo a análise entre esses omeletólogos que são palpiteiros, mas parece que entendem mais do que a gente, né? 3 de nós estamos conversando aqui, e se for somar a nossa experiência de estudo, combate, realidade, operações, enfrentamento, armas, né? Projetos, etc., muita coisa, mas não nos ouvem em nenhum momento, colocam realmente pessoas que têm a noção da realidade para ajudar a definir isso. Solução tem, você encontra, né? Uma das soluções é você ouvir os policiais, você ouvir a tropa no terreno, você ouvir do soldado ao coronel na PM, do cara inspetor, detetive ao delegado na Polícia Civil, identicamente na Polícia Federal. Na PM eu sei que existem vários trabalhos já prontos que estão enfeitando prateleiras e sem uso, né? N ideias prontas e projetos, e entendo que você resolve essas questões todas colocando gente capacitada, né, intelectualmente e na prática, e gente honesta e correta. Você tem que ter referências e exemplos. No Brasil, aqui está difícil você encontrar gente, né, que tenha a vontade e que tenha o conhecimento, que junte isso com o mínimo de honestidade, porque honestidade é obrigação. O cara tem que ter isso, né? Nós aqui, né, eu, mais uma vez, falar com vocês é bom, é agradável, é bom porque eu estou convivendo com pessoas que enfrentaram a realidade, que foram feridos por essa realidade e ainda querem melhorar esse lugar, né? Querem melhorar o Rio de Janeiro, querem melhorar o Brasil. Tem sugestões, tem ideias, a gente podia estar agora simplesmente pescando, né? Tá criando galinha, tá não querendo saber mais de nada, mas não. Isso não sai da nossa mente. A gente conversa, a gente fala, a gente se conheceu por afinidade e a gente sonha até com isso, né? Sonha. Porque quantas vezes a gente se despediu das nossas famílias, namoradas, parentes, né? Achando que não podia voltar mais, ou quantas vezes quando a gente vai para um serviço, vai para uma operação, você nem fala isso, mas olha para eles como se fosse a última vez. Mas solução isso tem. Quero finalizar, porque infelizmente bateu o nosso horário. Eu gostaria muito de ver nas cadeiras de direito, né, esse livro aqui. Ó. Se você tem interesse em ser polissólogo, né, quiser entender um pouquinho, isso aqui não se trata de opinião, aqui se trata de dados, de coleta de muitos anos, né, de uma experiência vivida, não ouvida. Então, isso aqui, quem dera que isso aqui passasse pelas cadeiras mais altas que tomam as decisões sobre a segurança pública do nosso Estado e, claro, do nosso país, né? Se você acompanhou até aqui, se torne um inscrito do canal, se inscreva no Heróis do Rio de Janeiro. A questão doador vai ajudar com certeza os nossos heróis. Quero deixar aqui que é uma honra, assim, sem tamanho, porque há tempos atrás, né, o policial militar, quando se feria, ele é deixado de escanteio. Então, fazer parte de algo tão grande quanto isso me deixa muito honrado, né? Obrigado. E teve um comentário, Paulo, bota aquele comentário de novo, porque esse comentário é o que eu quero finalizar a live. Perguntou do Coronel. É um último comentáriozinho? Coronel, o Wellington Vinícius, falando que gostaria de ter mais cabeças pensantes, como a do senhor, na nossa Casa Legislativa. A boa notícia, pessoal, é o seguinte: Fávaro e Coronel Cajueiro, por muita insistência nossa, né, da tropa, das pessoas que conhecem, hoje são pré-candidatos. Então, se você acredita, né, que pessoas com essa índole, com essa mentalidade pode fazer diferença, eu tenho certeza que pode, cara, ajuda esse pessoal a galgar um caminho onde as decisões são tomadas, onde o dinheiro pode ser direcionado para a coisa certa. Sem dúvida nenhuma, se a gente tiver 2 pessoas dessa envergadura, o Rio de Janeiro vai estar muito, muito melhor. Então, as últimas palavras em 10 segundos para cada um aí. Eu só agradecer a honra e a satisfação de estar com 2 lendas vivas aí. 2 gigantes. Um forte abraço aí para ambos e para os ouvintes.
Cabral Guerreiro, condecorado. Prazer ter estado aqui, com o Coronel. Coronel, um grande estudioso aí, e acredito que no futuro bem próximo, e muito próximo, as coisas mudarão no Rio de Janeiro. Mas, antes disso, precisamos mudar a cultura da população carioca. Entendi, ó. Estão me devendo uma cerveja, hein? Eu tô comendo medalha, hein? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.